Beleza. Guilherme, eu vou tentar fazer aqui um compartilhamento de tela, da nossa atividade. Aí Beleza. eu preciso que você me fale depois se você vai conseguir visualizar a atividade, tá certo? Beleza. Aí, tô conseguindo ver. Tá conseguindo, tá, Guilherme? Sim, senhor. Certo. Ver se nós abrir aqui a atividade, o arquivo. Nossa, bastante atividade, hein? Tem. Já são, Guilherme, desde do início, aí já são 13 atividades, mais aquela avaliação final, né, do primeiro corte temporal. Então já são 14 ao todo. Eita, bastante, hein? Aham. Dessa forma aqui, Guilherme, você conseguiu visualizar também, não conseguiu? Consegui. Sim, Ah, senhor. sim. Então, Guilherme, é o seguinte, a atividade que a gente iniciou nas aulas passadas era referente à temática aí dos recursos hídricos, né, e consumo. Isso mesmo. De acordo com as habilidades essenciais que nós professores devemos trabalhar com nossos alunos, no intuito assim que eles identifiquem, né, e compreendam também essas questões aí que envolvem as fontes, né, e consumo dos recursos hídricos, né, dando uma ênfase na questão da água, né? Sim. E é interessante também destacar que dentro deste conteúdo a gente também é, ressalta algumas questões relacionadas aos impactos, né, socioambientais nos ambientes aí urbanos e também rurais, com foco aí no processo de agroindústria goiana e brasileira. O tema que a gente tinha trabalhado na nossa atividade, iniciou, né, foi a questão da água potável, né? A gente, eu vou só pedir, Guilherme, que por gentileza, Oi. você só desligar o seu áudio, por gentileza, tá dando uma interferência aí, vou tentar aqui, Tá bom, eu desligo. Peraí, vou isso. desligar aqui. Uhum. Alt. Isso, Guilherme, agora, isso. Porque é o seguinte, Guilherme, o título da nossa atividade foi sobre a água potável, né? E aí a gente até estava conversando, né, sobre a questão, né, que assim, toda água potável, né, aliás, toda água pronta aí, né, para o consumo aí dos seres vivos aí, é muitas das vezes denominada de água potável, né? E ela também tem algumas características importantes aí por, assim, por ser uma espécie de água que não possui, né, e não oferece riscos aí à saúde, né, dos seres que a consomem. É interessante, pessoal, destacar também que a gente viu a parte da questão de tratamento da água, né, desde o processo de captação até de tratamento, né? A gente comentou sobre alguns processos aí que contaminam, né, a água. Pô, a gente citou o exemplo aí de mares e oceanos com relação aí ao vazamento de petróleo, né? Aquela água ali teoricamente vai ficar contaminada, impactando aí diretamente a fauna e flora, né, aquática.
E também a gente citou exemplos, né, de algumas cidades aí que possuem, muitas das vezes, aí, alguns córregos e até mesmo rios, né, poluídos, né? A questão aí do descarte indevido aí de lixo, né? A contaminação é através aí por rede de esgoto, né? Escoando para esses rios, para esses córregos, né? Que de certa forma polui, né? Causa um impacto ali, né? Ambiental. É, a gente viu também, pessoal, sobre a questão, né? Porque existem algumas camadas aí na sociedade, né? Que elas são consideradas assim excluídas, né? Ou que vivem aí em países, né, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A gente citou aí o exemplo da África, né? Porque o continente africano aí em si, principalmente na África subsaariana, né? E parte aí da Ásia do Sul, onde nós temos aí na Ásia, por exemplo, do Sul, onde 65% da população, eles não, assim, desfrutam de um saneamento básico, certo? Muitas das vezes aí também não possuem uma disponibilidade aí de consumo de uma água limpa, né, de qualidade, né, para o seu consumo. E é interessante também destacar, né, a questão que hoje em dia, por exemplo, quase que 9 milhões aí de crianças, elas acabam aí perdendo a vida, ou seja, morrem, né, por ano no mundo, com a questão aí da diarreia, né, causada pelo contato aí direto com a água contaminada, né, por esgoto. Então, assim, é uma situação, assim, lamentável e que na atualidade, é, alguém pediu a palavra? Pois não, pode falar, por gentileza. Não, tia, eu só queria falar bom dia só. Ah, sim, bom dia, Madison. Tudo jóia, cara? Tudo. Oh, que bom. É, A gente conseguiu aqui mais participação dos estudantes. Nós já temos o Madison, temos o Guilherme, também temos a Ana Luísa. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Tudo jóia? tudo. Ok. Então, pessoal, com relação assim a essas questões lamentáveis aqui que na atualidade ocorrem, com relação aí a envolvendo as crianças, né? Pelo o contato aí direto, né? Ou às vezes um consumo de uma água contaminada aí por esgoto, né? E isso causa assim, além de causar uns impactos, né, no meio ambiente, com a contaminação aí dos recursos hídricos, também de certa forma prejudica, né, a manutenção da vida aí no planeta, né? E com relação aí as crianças, por exemplo, e perderem a vida por um contato direto, muitas das vezes aí com água contaminada. Nós temos aqui também uma imagem de uma ave aquática que ela praticamente ali está presa a uma espécie ali de lixo e me parece que essa água está até contaminada com petróleo também, né? Vazamento, algum vazamento de petróleo. Então essa água ela está contaminada e poluída, né? E isso dali tem um impacto assim direto com relação aí à sobrevivência desses seres vivos aí aquáticos, né? Então é interessante essas questões. E aqui, ó, nós temos uma outra imagem ressaltando questões que envolvem a população lá do continente africano com relação aí à escassez de água, né? Na África, né? E muitas das vezes aí a população com uma falta, muitas das vezes, aí, de acesso a uma água potável, né, para o seu consumo, água de qualidade, né, para ingerir. Então, é até assim, chega assim a ser uma cena assim lamentável, né, e que na atualidade, infelizmente, alguns países aí em desenvolvimento,
Isso ocorre, né? Muita a população ainda, né? Boa parte da população de alguns países não desfrutam aí de um bom saneamento básico aí, de maneira geral. Nós tínhamos comentado também na aula anterior, pessoal, com relação aí a algumas dicas, né, de economia de água, economia também de energia, porque assim, nós sabemos que boa porcentagem aí da nossa energia elétrica, ela de certa forma é produzida através dos nossos recursos hídricos, né, ou seja, das hidrelétricas, né. Então, é interessante também destacar algumas dicas, né, para a economia da água e de energia, né? Nós colocamos aqui alguns exemplos, né? Reduza o tempo no chuveiro com relação aí aos banhos, né, demorados, vamos dizer assim, né? Ao invés de tomar um banho de 10 minutos com relação aí ao chuveiro ligado, né, diretão aquela água ali, diminua para 5 minutos, porque adotando essa medida, pessoal, de acordo com alguns estudos, você consegue aí ter uma economia de 30 a 80 litros aí de água por banho. E além disso, as residências aí já têm a disponibilidade aí de um chuveiro elétrico, com certeza economizará, né, com a energia elétrica, que também muitas das vezes pesa no bolso aí do orçamento familiar. Nós temos também como outro exemplo, quando for necessário assim lavar um automóvel, né, um carro em casa, usar muitas das vezes um balde, né? Porque alguns estudos até mesmo comprovam que lavar o carro com uma mangueira, né, pode gastar aí mais de 500 litros aí de água, num espaço curto aí, né, de tempo de uns 30 minutos aí, por exemplo. Então a gente percebe que num espaço curto aí de tempo, sem adotar esse método aqui de usar um balde, usar uma mangueira, ficar aquela água diretão ali utilizando, gasta na faixa aí em torno de uns 500 litros aí de água. Então é muita coisa, né? Então o que a pessoa poder fazer para economizar, né? Com certeza vai ter um retorno assim positivo na frente, né? Com relação aqui não use mangueira do jardim para varrer folhas e outros resíduos das calçadas, né? A gente ainda vê, pelo menos até mesmo agora na atualidade, algumas pessoas adotando essa prática ainda, né, de utilizar uma mangueira, muitas das vezes para higienizar, né, para limpar algumas folhas na sua residência, seja na calçada, né, alguns outros resíduos, né, sendo que o correto, pessoal, muitas das vezes, né, se não tivesse assim muito sujo, o correto era utilizar uma vassoura, né, para juntar aquele lixo ali, né? Colocar dentro de um saco plástico, às vezes, e fazer o descarte correto dele, né? Porque o gasto de água, utilizando uma mangueira para fazer essa prática, também vai ser bem excessivo, né? Com relação aí às máquinas de lavar roupa e também às máquinas de lavar louça, elas devem ser usadas aí totalmente cheia, o ideal, né? Porque assim, adotando essa medida, a frequência de uso aí vai ser menor, né? Se você utilizava aí tem gente que utiliza para lavar roupa na residência 2, 3 vezes na semana. Você adotando uma medida dessa aí, praticamente você vai utilizar uma vez aí, né? Um total cheio aí. E com isso, pessoal, você vai ter aí menos desperdício de água e também uma economia de energia, né? Porque por mais que as tecnologias de alguns eletrodomésticos estão assim até avançadas, né, com relação ao consumo de energia, mas de qualquer forma você vai diminuir o gasto, né? Com relação, pessoal, à lista de exercícios, ó, a questão de número 1. De acordo com o texto trabalhado, responda sobre a água em condições normais de temperatura e pressão, predomina em qual estado físico aí? Pessoal, geralmente, por gentileza, Madison, pode falar. Tio, lá na minha tarefa eu respondi a África, porque lá na África, assim,
é bastante difícil, né, encontrar água na África. Tem que cavar bastante, que eu tava vendo uma vez um homem fez um vídeo lá tentando achar, ele cavou bastante, ele chegou na pedra e não saiu água nenhuma lá. Certo. Uhum. O pessoal estava tentando, às vezes, devido à escassez, né, de água, até mesmo de chuva, alguma coisa do tipo, às vezes, perfurar, né, um poço, né, artesiano lá e no caso, mesmo assim, não teve eficiência, né? Acabou que não encontrando água, né? É aquela questão que a gente estava comentando, né? O, na África, em específico, a população envolvendo essas questões sofre bastante, né? Então, assim, é lamentável, né, uma situação dessa. Mas é isso mesmo, Madison, tá correta a sua resposta, cara. E é interessante aí a pesquisa que você fez, porque tem muitas das vezes, às vezes, assim, uma videoaula, uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema, você vai, assim, conseguir obter mais informações, né, sobre alguns tipos de problemas, né, sociais enfrentados em alguns países, né, e até mesmo aí baseado no conteúdo que a gente está trabalhando, né. Então, assim, a gente fica feliz, né, porque a gente percebe que os nossos alunos, de certa forma, estão fazendo alguma espécie de pesquisa para poder conseguir absorver, né, mais informações sobre os conteúdos trabalhados, né, referente à disciplina de geografia. Eu também, pessoal, estou me organizando aqui com relação aos nossos equipamentos aqui para nas próximas aulas trabalhar muito em cima também de algumas vídeos, aulas, né? Até breves, né? Para poder auxiliar aqui nesse processo aqui de introdução das atividades, para que a gente consiga contribuir de uma forma mais positiva no processo de aprendizagem, né, de vocês, tá ok? Aqui a questão de número um em específico, a gente tem que levar em consideração o seguinte, pessoal, em temperatura normais e pressão, a água muitas das vezes ela vai predominar no seu estado aí líquido, tá ok? Então a água em condições normais de temperatura e pressão atmosférica aí, ela predomina no estado líquido, tá ok? Ok, Guilherme? Ok. Ok. Com relação aqui, pessoal, à questão de número 2, falava assim, ó, toda a água pronta para o consumo é denominada de água potável, pois ela não oferece riscos assim à saúde, né? E a água potável, ela corresponde a toda a água disponível na natureza, destinada assim para o consumo, né, dos seres vivos aí. Escreva como é a aparência da água potável. A gente tinha comentado, sim, Madison. Tio, assim, do jeito que eu respondi, eu sei que talvez eu possa estar atrapalhando um pouquinho aí, senhor. Não está atrapalhando não, Madison. Eu também estava pesquisando sobre isso daí. Certo. A cor da água, ela tem que ser, para consumo humano, ela tem que ser transparente. Isso. E a gente tem que pegar, tipo, a gente tem que, tipo, achar não uma cachoeira, ou uma rocha, que tem um tipo de rocha lá, que quando a água cai nela, aí essa rocha puxa todo os negócios que vai fazer ruim para o ser humano, aí cai os pinguinhos em tipo um poço, aí dessa água a gente pode tomar. Certo. Muitas das vezes essa rocha faz um processo de correção aí de toda a acidez e impureza dessa água. É isso? É, E essa maneira transparente que você comentou está correto. Muitas das vezes uma água de qualidade para o consumo, ela tem uma coloração, vamos dizer assim, mais cristalina, né? E
E tem a questão, muitas das vezes, que ela não é inodora porque ela não contém gosto, né? E é insípida porque não contém cheiro. E é também, pessoal, a água potável em si, ela é indispensável, né? A toda e qualquer forma de vida. Então, se a gente for analisar a água para os seres vivos aí de maneira geral, para o homem, para os demais seres vivos, ela é fundamental, né? Para a manutenção da vida. Com relação à questão de número 3 já é destinado aí com relação à poluição, né? Fala assim, a poluição é um dos maiores problemas que a água, né, é potável aí, uma vez que diariamente os mananciais do mundo recebem praticamente aí 2 milhões de toneladas de diversos tipos de resíduos, né? Incluindo aí produtos químicos, lixo, né? Descarte incorreto de lixo, o escoamento de esgoto aí é indevido, né, em alguns rios, córregos, né, fazendo com que muitas das vezes alguns mananciais, né, sejam contaminados, né, vamos dizer assim, né, contaminados, poluídos. Nessa questão em específico, quem mais sofre tais reflexos? A gente citou um exemplo das camadas excluídas aí que vivem em países subdesenvolvidos. Um exemplo que a gente utilizou e estava comentando anteriormente, até mesmo a população lá da África, né, que nessa questão eles sofrem, né, tais reflexos, né. Também podem ser boa parte da população lá considerado como essas camadas excluídas, que vivem aí nesses países subdesenvolvidos ou em processo aí de desenvolvimento, tá ok? Ok. Ok, Com relação ao ok. exercício de número 4, eu queria ouvir, por gentileza, cada um de vocês, quais foram, algumas dicas aí de economia, de água, de energia elétrica, que vocês relataram aí na questão de número 4, porque a gente conversou, né, a importância dessa conscientização também, né, da população, das crianças, né, dos jovens, ou até mesmo de nós adultos, no intuito aí de, principalmente agora na atualidade, adotar práticas, né, de economia, né, no consumo excessivo aí de água, de energia elétrica, né? Como que vocês relataram aí na questão de número 4, por gentileza? Pois não, Madison. Aliás, Ô, Guilherme, por gentileza, Guilherme. bom, eu coloquei na questão número 4 algumas coisas que eu faço aqui em casa para economizar água. Tipo, Certo, reduzir o Guilherme. tempo do chuveiro, ou Sim, também quando precisar lavar o carro, eu usar o balde. E, o- sim. Uhum, e mais perfeito. outras coisas. E Sim, mais outras. perfeito, Guilherme. Obrigado. É interessante essa sua colocação, Guilherme, porque, de fato, essas dicas aí que você citou com relação ao consumo de água são práticas, né, positivas e vão fazer assim com que vocês consigam, né, ter uma economia considerável aí de água, de energia, né, e trazendo aí também coisas positivas, um bem-estar aí também, até mesmo no orçamento, né, familiar. É interessante, viu, Guilherme? Obrigado, É, professor. de nada. Madison, Ana Luísa, vocês querem comentar o que vocês. Sim, Madison, pode comentar, por favor. Madison, você está com seu micro. Isso, sim. Pode falar, Ô, Madison. tio, na questão 4 eu botei, porque assim, tem muita gente, né, quando vai escovar os dentes, quando vai botar a pasta dentálica na escova, Certo. deixa, a deixa a torneira ligada. Então, tipo, às vezes tem gente que demora bastante, sabe, pra limpar a boca. Então,
aí esquece a torneira ligada ou até deixa mesmo, né? Vê que a torneira tá ligada, mas não quer. Aí isso pode gastar até mais água do que uma pessoa tomando banho. Isso, Aí Madison, assim, verdade. aí também, às vezes, aqui em casa, a gente, que nem o Guilherme falou, aqui em casa, quando a gente às vezes vai limpar a casa ou o carro, a gente usa um balde, a gente pega um balde cheinho, aí pronto, do jeito que eu lavo a casa, minha mãe faz sabão aqui, aí eu encho um balde de água e boto o sabão dentro dele. Aí pronto, eu só uso um balde de água só para limpar a casa e fica limpinha. Assim, Certo, aí é bom que gasta bem pouca água, né? isso, verdade, viu, Madison? Foi interessante, da forma como que você realizou essa questão de número 4, porque essas práticas adotadas por você e pela sua família, assim, também, de maneira geral, são práticas aí positivas, né? Eu estava falando com o Guilherme, e que, de certa forma, aí vão trazer aí benefícios, né? Até mesmo para o orçamento de vocês. E é interessante destacar que a gente percebe que algumas famílias já desenvolvem, né, já tem essa conscientização do quão importante você trabalhar sempre aí em cima da questão da economia, né? O que você poder fazer para economizar com relação à água, né? Que é um recurso aí bastante importante, que se a gente for parar para analisar, a água assim disponível para consumo humano no planeta de maneira geral é pouca porcentagem. Então, por isso que é interessante essa conscientização, né, das famílias de maneira geral, não só para a economia, né, mas para preservar, né, por períodos aí mais longos, né, esse recurso tão importante para a sobrevivência aí da humanidade. A Ana Luísa gostaria de falar, nós temos alguns minutinhos aqui, porque o aplicativo Zoom, ele disponibiliza 40 minutos por reunião, mas aí nós temos mais uns minutinhos aqui. Tá, eu vou falar. Eu pus não deixar a torneira ligada e também, quando for lavar o carro, lavar com o balde e não deixar a luz ligada. Certo, Ana Luísa, parabéns. Foi também muito interessante da forma como que você realizou essa questão de número 4, certo? Uma vez que a gente percebe que você e também a sua família já adotam não, essas práticas de economia, né? Da água, de É, energia, e tem essa conscientização, né? Vocês têm em mente que é, que no mundo, né? Hoje em dia a água disponível aí para consumo humano, né? é, A porcentagem não é alta, né? Então, assim, o que a pessoa, né, as famílias aí de maneira geral fazerem, né, para adotar algumas práticas para até mesmo preservar esse bem, né? A tendência é colher bons frutos, não é isso? é Sim, isso. senhor. É isso aí. Pessoal, a nossa reunião aqui, igual eu mencionei, o aplicativo Zoom, ele disponibiliza 40 minutos. Então, eu percebo que já está praticamente aqui se encerrando. Tá quase não. Uhum. Mas, pessoal, é o Madison, o Guilherme e a Ana Luísa que participaram, que interagiram positivamente conosco, mais é agradecer a cada um de vocês, tá ok? Os pais, né, Tá, responsáveis de vocês que estão auxiliando a gente nesse processo, né, de ensino e é, aprendizagem. Agradecer nessa interação de vocês, porque eu sempre costumo aqui falar com as turmas, né, do fundamental e nível médio, de que a participação de vocês é fundamental neste processo aqui, principalmente com essas adaptações, né, em período aí da pandemia. E a gente espera que de uma forma assim mais positiva a gente consiga nas próximas aulas a ter assim uma adesão de mais alunos, né?
A gente até entende que alguns têm uma dificuldade ou outra para poder estar interagindo conosco através Vai pra desse lá, vai. aplicativo, Licença. mas a tendência é Licença. a gente melhorando. Tá ok, pessoal? Então, obrigado a cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Muito Tá obrigado a bom, cada um de vocês, tá bom? O Muito Adson, obrigado, professor. Guilherme tá bom. e a Ana Luísa também. Tá bom.